Sob um céu iluminado pela lua, os motores do EA-6B Prowler rugiam, cortando o tenso espaço aéreo em uma missão clandestina no coração do Vietnã. Sua forma aerodinâmica, adornada com um distintivo padrão de camuflagem preto e branco, perfurava a escuridão, se aproximando furtiva, mas firmemente, do território hostil. O revolucionário design do Prowler, acomodando um trio de oficiais de contramedidas eletrônicas, o destacava de todas as outras aeronaves militares de sua época. Nenhum outro projeto de aeronave poderia igualar sua habilidade em guerra eletrônica. Dentro do cockpit apertado e mal iluminado, as mãos do piloto apertavam os controles enquanto seus três colegas de equipe, os sempre importantes SEMs, se preparavam para a missão que poderia mudar o rumo do conflito. Cada segundo importava, e as apostas nunca estiveram tão altas. Enquanto corriam contra o tempo, cada ECMO estava plenamente ciente de que suas habilidades especializadas eram essenciais para o sucesso da operação. Para eles, a falha não era uma opção. A guerra eletrônica possui uma história rica que remonta à Segunda Guerra Mundial. Frequentemente referida como EW, ela envolve o uso de sinais eletrônicos para prevenir ou degradar a capacidade do inimigo de detectar ou se comunicar com suas forças. No início do conflito, o equipamento usado para a guerra eletrônica era pequeno, leve e simples, facilitando sua adição a bombardeiros comuns. No entanto, à medida que o ambiente de radar se tornava mais complexo, especialmente quando a Guerra da Coreia teve início, também se tornava necessário adotar meios mais sofisticados para enfrentá-lo. Assim, o equipamento se tornou mais pesado e volumoso, exigindo operadores especializados para utilizá-lo de forma eficaz. O ambiente eletromagnético tornou-se ainda mais complexo com a chegada da Guerra do Vietnã. Radares de busca e localização para detectar aeronaves inimigas surgiram em grande quantidade, enquanto radares de orientação foram adicionados para mirar em mísseis antiaéreos e armas de superfície e ar. Inicialmente, a Força Aérea e a Marinha confiavam em variantes de guerra eletrônica do Douglas A3D-3 Warrior, que eram usadas como bloqueadores de longa distância, orbitando em espaços aéreos mais seguros, muitas vezes no litoral, em apoio a ataques. No entanto, os Estados Unidos precisavam de uma aeronave de guerra eletrônica aprimorada para acompanhar uma força de ataque até o alvo e de volta. O EA-6B Prowler foi desenvolvido para atender a essa necessidade e foi a primeira aeronave militar dos Estados Unidos especificamente projetada para tal propósito. O EA-6B Prowler era uma aeronave formidável de guerra eletrônica que desempenhou um papel crucial na proteção das aeronaves de ataque e navios de superfície da Marinha dos Estados Unidos contra ameaças eletrônicas. Engenheiros da Grumman decidiram modificar seu próprio A-6 Intruder para criar o Prowler, projetado para ser ainda melhor que o confiável A-6 usado durante a Guerra do Vietnã. O EA-6B Prowler tinha uma velocidade máxima de cerca de 566 milhas por hora e um teto de serviço de 37.600 pés, com uma envergadura de 53 pés e um comprimento de 59 pés e 10 polegadas. Além disso, a aeronave possuía um distintivo padrão de camuflagem preto e branco em sua parte externa, e suas asas eram do tipo alta-montadas e recuadas, podendo ser dobradas para facilitar o armazenamento em porta-aviões. Para atender aos amplos requisitos da Marinha, os engenheiros da Grumman redesenharam completamente a estrutura do A-6, alongando a fuselagem e modificando as cúpulas para acomodar uma tripulação de 4 pessoas. Além disso, como parte de seu papel de supressão de defesa aérea, o EA-6B Prowler era capaz de transportar mísseis anti-radiação de alta velocidade, ou AR, para rastrear sinais de radar de mísseis antiaéreos inimigos ou armas e destruir suas fontes. No entanto, o Prowler não era equipado com armas ou bombas para ataques ofensivos tradicionais. O modelo era uma aeronave pesada, especialmente durante o pouso, devido a todo o equipamento eletrônico. Como tal, a Grumman fortaleceu toda a estrutura da aeronave, incluindo as asas e o trem de pouso, para acomodar o peso extra e torná-la mais resistente. E, para compensar o aumento de peso, a Grumman equipou-a com versões mais potentes dos motores do Intruder, 2 motores turbojato Pratt & Whitney J52, P408A que forneciam uma força de empuxo máxima de 9.300 libras cada. Além disso, a aeronave também podia transportar tanques de combustível externos para aumentar sua autonomia. O resultado foi uma nova aeronave com velocidade comparável, apesar de seu peso mais elevado. A tripulação do Prowler incluía um piloto e 3 oficiais de contramedidas eletrônicas, ou SEMs. Um ECMO é responsável por operar e manter os sistemas de guerra eletrônica em uma aeronave, incluindo o bloqueio de radar e bloqueio de comunicações.
Eles trabalham em estreita colaboração com o piloto para garantir o sucesso da missão, negando ou degradando a capacidade do inimigo de detectar ou se comunicar com suas forças. Para alcançar isso, o Prowler estava equipado com uma ampla variedade de recursos para bloquear e confundir sistemas de radar inimigos, links de dados eletrônicos e comunicações. A Grumman trabalhou em estreita colaboração com seus subcontratados eletrônicos para projetar a aeronave com um sistema integrado e informatizado de detecção e bloqueio especificamente para a estrutura da aeronave. O novo sistema permitia que os SMs detectassem e identificassem sinais e iniciassem o bloqueio muito mais rápido e facilmente do que em seu antecessor. O sistema integrado também oferecia novas capacidades, como o bloqueio transparente, que permitia um ECMO visualizar o sinal original mesmo com o bloqueio do próprio sistema e identificar quaisquer alterações nas emissões da fonte. Esse controle por computador também introduziu novas técnicas que dificultavam o reconhecimento e a neutralização de bloqueios por parte dos radares inimigos, incluindo a criação de alvos falsos. Os bloqueadores do Prowler podiam transmitir sinais mais poderosos e direcioná-los para o alvo com antenas direcionais, resultando em um aumento significativo nas capacidades de contramedidas eletrônicas dos Estados Unidos. Em 1971, o EA-6B Prowler emergiu como um ativo poderoso para a Marinha dos Estados Unidos e ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais 6 anos depois. A versátil aeronave se mostrou indispensável, apoiando operações terrestres e aéreas ao longo da Guerra do Vietnã. Enquanto escoltava aeronaves de ataque até seus alvos, a missão principal do Prowler era bloquear o radar e as comunicações inimigas, proporcionando uma vantagem essencial às forças americanas. O Esquadrão Tático de Guerra Eletrônica 132 da Marinha foi o primeiro a fazer a transição para o Prowler, sendo implantado no Vietnã a bordo do USS América. Ao apoiar a Operação Linebacker II, eles realizaram sua primeira missão, com os Prowlers da Marinha complementando os Electric Intruders do Corpo de Fuzileiros Navais até o fim da guerra. Durante a operação em dezembro de 1972, os Prowlers forneceram apoio crítico de bloqueio eletrônico aos bombardeiros B-52, que visavam o norte do Vietnã. Esses bombardeiros enfrentavam a ameaça de mísseis superficiária e artilharia antiaérea. No entanto, a interferência dos Prowlers nos radares e comunicações inimigas impediu um direcionamento preciso. O sucesso nessa operação mostrou a eficácia da aeronave em um ambiente de guerra eletrônica sofisticado. A habilidade do modelo se estendeu à evacuação de cidadãos americanos e refugiados vietnamitas durante a Operação Freaking Wind em 1975. Bloqueando as comunicações e os sistemas de radar norte-vietnamitas, o Prowler garantiu a passagem segura de helicópteros e aeronaves americanas. No final, o sucesso do Prowler abriu caminho para capacidades avançadas de guerra eletrônica em futuros conflitos, e a Força Aérea dos Estados Unidos até mesmo o adaptou para o EF-11 Raven, realizando a mesma missão de guerra eletrônica com a estrutura da aeronave F-11 Ardark. Após a Guerra do Vietnã, o Prowler continuou sendo vital nas operações militares dos Estados Unidos. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, a aeronave esteve presente em ações em Granada, Líbia e Bósnia, além de interceptar os sequestradores do Achille Lauro e servir na Guerra do Golfo. Durante os conflitos no Iraque e no Afeganistão no início dos anos 2000, o EA-6B Prowler forneceu apoio essencial de guerra eletrônica às forças americanas e da coalizão repetidamente. No Iraque, desempenhou um papel crítico na Operação Iraqi Freedom em 2003, onde sua missão principal era suprimir as defesas aéreas inimigas, bloqueando radares e sistemas de comunicação para permitir que as aeronaves da coalizão realizassem ataques aéreos com risco mínimo. Conforme o conflito evoluiu para uma insurgência, a missão do Prowler se expandiu para incluir operações contra dispositivos explosivos improvisados. Os insurgentes frequentemente usavam telefones celulares e controles remotos de portões de garagem como acionadores de IADS, representando uma ameaça significativa às forças da coalizão. As avançadas capacidades de bloqueio do Prowler permitiram a interrupção desses sinais, impedindo a detonação de bombas nas estradas e salvando inúmeras vidas. No Afeganistão, o Prowler apoiou a Operação Enduring Freedom ao longo dos anos 2000 e a Operação Freedom Sentinel em seus últimos anos operacionais. Assim como no Iraque, a missão principal do Prowler envolvia o bloqueio dos sistemas de radar e comunicações inimigas para proteger as aeronaves e as forças terrestres da coalizão. Essa capacidade foi crucial para combater o Talibã e outros grupos insurgentes, cujas táticas frequentemente dependiam de ataques rápidos e emboscadas. Além disso,
as capacidades de guerra eletrônica de elite do Prowler dificultavam a coordenação de ataques pelos insurgentes e a comunicação entre eles, dando às forças da coalizão uma vantagem significativa. Ao longo de seu serviço no Iraque e no Afeganistão, o Prowler participou de inúmeras operações conjuntas com parceiros da coalizão, demonstrando sua versatilidade e interoperabilidade com as forças armadas de outras nações, destacando ainda mais a importância das capacidades de guerra eletrônica em ambientes de combate modernos. Para estender sua vida útil e aprimorar suas capacidades, o Prowler passou por várias atualizações, incluindo melhorias no equipamento de bloqueio, novos sistemas de comunicação e aviônica atualizada. Mais tarde, a atualização Bloco 89 permitiu que a aeronave lançasse o míssil anti-radiação de alta velocidade AGM-88 para atacar radares inimigos. Mas, apesar de sua contínua evolução, a aposentadoria do Prowler era inevitável. A Marinha dos Estados Unidos aposentou seu último Prowler em 2015, seguida pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em 2019. O EA-18G Graveler, uma aeronave de guerra eletrônica mais avançada baseada no EF-18 e F Super Hornet, acabou substituindo-o. Vale ressaltar que nenhum Prowler foi derrubado ao longo de décadas de serviço. Embora aposentado, as contribuições do EA-6B Prowler para a história da aviação militar dos Estados Unidos continuarão ressoando por muitos anos, pois ele demonstrou a importância das capacidades de guerra eletrônica e forneceu uma base para avanços futuros. Obrigado por assistir ao Asas Histórias. Para mais aviões de guerra incríveis, aviadores e suas façanhas, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Até mais!